Então vamos ver um exemplo de como é que funciona esse nosso agente baseado em conhecimento. Aqui eu não vou usar uma representação formal baseada em lógica, mas nós vamos ter um exemplo ilustrativo, tá, de como é que a gente pode fazer inferências, de como é que o agente chega a novas conclusões baseado nas informações que ele tem na base de conhecimento dele. Então, no nosso exemplo, a gente tem esse Wumpus World, ou o mundo do Wumpus, que nada mais é do que um labirinto aqui. Nesse labirinto, nós temos um agente que está aqui, e esse agente tem que pegar uma barra de ouro sem ser devorado pelo Wumpus e sem cair nesses buracos também que estão marcados em roxo. Então, basicamente, vamos ver, vamos definir, vamos ver as características do nosso mundo. As ações que o agente pode fazer, basicamente, as que interessam para a gente são virar 90 graus e andar para frente. Então aqui ele está virado, ele pode andar nessa direção, ele pode virar 90 graus e andar nessa direção. Tem outras ações que eu não vou entrar em detalhes aqui, que é, por exemplo, matar o Wumpus ou pegar a barra de ouro, mas nosso mundo, as que interessam para a gente são essas aqui. E quais são as percepções que o nosso agente vai ter? As percepções para ao lado de cada buraco, nos quadrados vizinhos dos quadrados que tem buraco, ele percebe uma brisa, um vento. Nota que a gente não trabalha na diagonal aqui, é só na horizontal e vertical. Então, se aqui tem um buraco, eu sinto brisa nesses 3 buracos aqui, desses 3 quadrados aqui, nessas 3 posições aqui do meu grid. Se aqui tem um buraco, ele sente brisa nessas 2 e assim por diante. Nos quadrados das posições que estão vizinhas do nosso Wumpus, ele sente um fedor, tá? Um cheiro ruim, marcado pelo stench aqui, ou seja, nesses 3 quadrados aqui, que são os quadrados das posições vizinhas do Wumpus, tá? Ele sente esse fedor. E no quadrado onde tem o ouro, ele percebe o brilho, mas só quando ele está no quadrado onde tem o ouro. Tá? Nos quadrados vizinhos ele não percebe. Basicamente, o que o nosso modelo de transição faz? Se eu mandar ele para frente, se ele está apontado para cá na posição 1, 1, e eu mando ele para frente, ele vem para essa posição. Se eu mando ele virar a 90 graus, ele vai virar para essa posição. Então é bastante simples o modelo de transição. E o modelo de observação também, são exatamente essa percepção que eu acabei de falar. E a gente considera que o modelo de transição e de observação são determinísticos. Ou seja, eu não tenho nada estocástico aí nas ações do agente, nas percepções do agente. E uma coisa interessante é que essas informações que eu acabei de falar, ou seja, basicamente de como é que o mundo funciona, de como é que é o nosso modelo de transição e o modelo de observação, isso vai fazer parte da base de conhecimento. Normalmente a gente chama isso de axiomas, são as informações que já estão lá, que são verdadeiras as informações, sem eu ter que fazer inferência, elas são consideradas verdadeiras. Então, por exemplo, a informação de que nos quadrados vizinhos de cada buraco eu percebo brisa, isso é um axioma, é uma informação que já está lá na minha base de dados e é verdadeira. E esses axiomas vão exatamente ajudar, à medida que o agente vai tendo as novas percepções, a aumentar a base de dados, a incrementar a nossa base de conhecimento, tá? Para ele poder determinar onde estão as coisas no ambiente. Vai ficar mais claro daqui a pouco como a gente começar a executar o exemplo. Então, por fim, para definir no nosso ambiente com as características que a gente viu lá na primeira aula, o nosso ambiente é determinístico, ou seja, todas as ações, todas as percepções, eu não tenho nada estocástico, nada não determinístico. Ele é discreto, um grid discreto, onde o agente só faz ações discretas. Ele é estático, as coisas não se movem enquanto o agente pode ter o tempo que ele quiser para tomar suas decisões. É um agente único, tá? O nosso, apesar de eu ter o Wumpus aqui, o Wumpus não se move, o Wumpus não faz ação nenhuma. Tá? O Wumpus é só uma entidade parada aqui no quadrado. Ele é sequencial, porque uma eventual ação que eu faça influencia as ações futuras, só que aí o ponto principal que torna esse ambiente um pouquinho mais difícil, ele é parcialmente observável. O agente não tem essa visão completa do início, ele tem que explorar esse ambiente para poder determinar onde estão os buracos, determinar onde está o ouro, para poder resgatar. Então, à medida que ele vai navegando no ambiente, ele vai basicamente fazendo inferências, tá, para saber onde é que estão as coisas, para poder tirar conclusões sobre as informações que ele não observa. Então, basicamente, à medida que ele vai andando, ele vai atualizando a base de conhecimento, incorporando a base de conhecimento, e com isso vai permitir que ele tome as decisões corretas em busca de recuperar o ouro. Então, vamos ver um exemplo da execução de como é que esse agente vê no passo a passo.
O agente, basicamente, então, aqui é uma representação do nosso grid. Como eu falei, nós não vamos usar uma linguagem formal para representar a nossa base de conhecimento. Nossa base de conhecimento nós vamos colocando informações aqui nesse grid. Então, esse grid, né, da forma com que está essa matriz aqui, é a nossa base de conhecimento. Né, inicialmente, o nosso agente, está marcado com quadradinho, ele começa na posição 1, 1. O agente sempre começa nessa posição. Então, aqui está representada a nossa base de conhecimento, que eu tenho o agente está na posição 1, 1, tá? E esse agente, na posição 1, 1, ele não percebe informação nenhuma. Ele não percebe nem brisa e ele não percebe nem cheiro ruim. Com isso, ele já começa a fazer as inferências, né? Então, primeiro, esse quadrado aqui, ele marca esse quadrado como ok. Quadrado ok é um quadrado que está seguro, que não tem nem buraco, nem o umpus, né? E ele consegue, como ele não percebeu nada aqui, né, a gente sabe, pela nossa base de conhecimento, né, pelos modelos de observação, que ao lado, se tivesse buraco ou se tivesse o umpus, ele perceberia ou a brisa ou o cheiro ruim. Então ele consegue afirmar, se ele não percebeu nem a brisa nem o cheiro ruim, ele consegue afirmar que esse quadrado aqui está salvo e esse quadrado aqui está salvo. Então, de novo, ele tem uma informação a priori lá na base de conhecimento dele, que é todo quadrado vizinho de buraco e vizinho do umpus, eu percebo ou a brisa ou o fedor. E aí, ele estando nesse quadrado e não tendo percebido nem a brisa nem o fedor, ele consegue marcar esses dois quadrados aqui como quadrados salvos. E aí o agente resolve, então a ação que eu resolvo fazer é mover para o quadrado 2, 1. Então ele move para o quadrado 2, 1, né? E aí nesse momento o que acontece? No quadrado 2, 1, ele sente a brisa. Então tem um B marcando aqui. Né? Então, de novo, na minha base de conhecimento, é acrescentado que eu percebi a brisa aqui. Se ele percebeu a brisa aqui, então, né, ele faz uma inferência e ele sabe que ao lado de, se ele sente a brisa, um dos quadrados vizinhos pode ter um buraco. Né? Então ele marca aqui, P de pit, né, do buraco aqui, aqui pode ter um buraco ou aqui pode ter um buraco. Ele põe a interrogação porque ele ainda não sabe, ele não tem certeza disso aí. Quando ele tem certeza, ele põe uma exclamação. Mas aqui, como ele percebeu a brisa, pode ter um buraco aqui e pode ter um buraco aqui. A gente não vai querer arriscar de, deixa eu vir para lá e eventualmente morrer caindo no buraco. Como ele não tem certeza, ele vai continuar explorando no caminho que ele acha mais seguro. Então ele vai voltar aqui e vai para o quadrado 1, 2, que está aqui em cima. Né? Então vamos ver o que acontece quando ele chega e vai aqui para o quadrado 1, 2. Quando ele chega no quadrado 1, 2, então o nosso agente está aqui, ele percebe o stench, né? Ele percebe o fedor aqui. Então, a partir dessa percepção aqui, ele consegue fazer uma série de inferências diferentes. Né? Primeiro, se ele percebeu o fedor aqui, quer dizer que o umpus poderia estar aqui no 1.3 ou aqui no 2.2. Mas se o umpus estivesse aqui no 2.2, aqui, né, quando ele passou pelo 2.1, ele perceberia o fedor também, e ele não percebeu. Então, sabendo que ele passou aqui e não sentiu o fedor, chegou aqui e sentiu o fedor, então, como ele passou aqui e não sentiu, quer dizer que o umpus não está aqui. E se aqui ele sentiu, ele consegue afirmar que o umpus está aqui na posição 1,3. Então, de novo, ele fez uma inferência baseado nas informações, no background knowledge que ele tem, nas informações a priori que estavam lá na nossa base de conhecimento. E baseado no que ele percebeu do mundo, ele já conseguiu fazer a inferência e marcar que o umpus está nesse quadrado. Além disso, ele fez uma outra inferência aqui. Né? Qual que foi a inferência? Como ele passou, ele estava na dúvida se o buraco estava aqui ou estava aqui. Se o buraco tivesse aqui no 2,2, então ele sentiria a brisa aqui no 1,2. Como ele não sentiu a brisa aqui no 1,2, ele pode afirmar que o buraco não está aqui. E como aqui eu estava na dúvida se o buraco estava exatamente no 3,1 ou no 2,2, eu posso marcar que o buraco está aqui no 3,1. Né? E posso marcar o 2,2 agora como uma posição salva. Né? Então, olha o tanto de inferências o tanto de atualizações que ele fez da nossa base de conhecimento, né? Baseado nas percepções que ele está tendo à medida que ele explora no ambiente e na informação prévia, né? na informação inicial, nos axiomas que ele tinha inicialmente na base de conhecimento. Né? Vamos fazer mais uma última iteração. Suponha agora que o agente
sai daqui, né, a posição 2, 2 está ok, ele não percebe nada aqui na posição 2, 2, né, então, em princípio, a posição 2, 3 e 3, 2 não tem nem buracos, nem monstros. Então, ele já vai da 2, 2 e vai para 2, 3. Então, a gente chega nessa situação aqui. Quando a gente chega aqui na 2, 3, ele percebe duas coisas. Ele percebe, primeiro, que tem, na verdade, ele percebe três coisas. Ele percebe que tem o cheiro ruim do umpus, porque o umpus está aqui nesse quadrado aqui, ele já sabia disso anteriormente. Ele percebe uma brisa. Então, se tem uma brisa aqui e aqui está o umpus, então pode ter um buraco ou nessa posição ou nessa posição. Ele marca essas duas como interrogação. Mas aqui também ele vê o brilho do ouro. Tem um G de gold aqui. Então, ele achou o ouro. Ele achou que o ouro está nessa posição. Né? Então, agora ele poderia recuperar o ouro e voltar para a base de forma salva. Ou seja, o agente conseguiu explorar esse ambiente, e esse ambiente aqui é exatamente esse. Opa, deixa eu voltar aqui atrás. Esse ambiente é exatamente esse, né? O ouro está nessa posição, o umpus está nessa posição, e à medida que ele foi andando, ele foi fazendo a exploração, foi incrementando a nossa base de conhecimento com novas informações, e com isso ele foi capaz de decidir quais as ações que ele tinha que fazer de forma a recuperar o ouro de forma adequada, sem correr risco de cair em buraco e sem correr risco de ser capturado pelo umpus. No próximo vídeo nós vamos ver talvez uma maneira um pouquinho mais formal de fazer isso usando planejamento, né? De forma que o agente, baseado nas informações, baseado nas ações que ele vai estar fazendo, ele vai poder planejar, né, de forma mais formal qual uma sequência de ações que ele tem que fazer para chegar no seu objetivo, num mundo que é representado, tá, de uma maneira mais formal, utilizando lógica.